Olá, pessoas! Sou a professora Benecilda, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar estudando organizações internacionais regionais. Inicialmente, nós vamos saber o que são essas organizações internacionais regionais. São estados ou países que se unem em busca de obter um único objetivo, um benefício próprio, comum, como promover a integração econômica, desenvolver o comércio com outros países, garantir a defesa e a segurança de seus territórios e populações e organizar ações para promover suas culturas. As organizações internacionais regionais, elas podem ser agrupadas, entre países de mesmo continente, que é em escala continental, de parte dele, de parte do continente, que é em escala subcontinental, ou de diferentes continentes, que no caso aí é intercontinental. Esse tipo de organização, ele também resulta de tratados internacionais intergovernamentais ou multilaterais. Isso significa que pode ser assinado por vários países, e vários Estados-membros, digamos assim, onde os seus objetivos eles podem ser de ordem política, social, cultural, jurídica, militar, econômica, entre outras. Vamos ter agora uma noção básica do comércio internacional, O que é que acontece entre eles? Primeiramente, nós vamos saber o que são as tarifas alfandegárias, ou tarifa aduaneira, que são tarifas ou impostos cobrados referentes a atividades econômicas de importação e exportação. Muitos países adotam taxas elevadas para a importação de produtos estrangeiros a fim de proteger a sua economia, o que é chamado aí de política comercial protecionista, que vai facilitar aí a comercialização dos produtos produzidos dentro do próprio país. Então, nesse caso aí, nós temos também o contrário disso, que é a política de liberação comercial. Aí aqui ao lado nós temos uma charge que a gente tem representando aí os Estados Unidos, dizendo: vocês precisam parar de tomar essas medidas protecionistas. Isso significaria o quê? Vamos lá. Significaria o quê? Que os outros países, na concepção dos Estados Unidos, deveriam estar com a liberação comercial. Assim, ele poderia estar comercializando com maior facilidade, sem altos custos. Já que, se tem uma política protecionista, ele vai ter que pagar taxas mais elevadas. Ok? Como nós vamos falar de blocos econômicos, eu resolvi colocar essa tabelinha aqui para a gente facilitar a compreensão, certo? Nós vamos ter as zonas de livre comércio. O que é que significa? Que ela reduz ou elimina as tarifas alfandegárias e cada membro fixa as próprias tarifas alfandegárias no comércio do país com países não membros. A união aduaneira ou alfandegária, elimina barreiras alfandegárias entre os países membros, fixa tarifa comum externa aos países não membros que querem negociar com o bloco, forma-se em torno de um ou mais grupos de produtos. O mercado comum, que no caso aí seria o Mercosul, que a gente vai estudar mais à frente. Prevê livre comércio e eliminação das tarifas alfandegárias e cotas de importação. Permite a adoção de leis comuns em vários setores. A união econômica e monetária. Além de possuir um mercado comum, estabelece política monetária única. No caso aí, a gente tem a União Europeia, que a gente não vai estar estudando hoje, mas vocês devem recordar. Então, nessa união econômica, tem como objetivo a criação de uma cidadania única, apresenta uma política externa comum.
Vamos então aos blocos econômicos. O que seriam eles, né? São organizações internacionais criadas para facilitar e expandir as trocas comerciais entre os países membros, promovendo o crescimento econômico e, em consequência, o desenvolvimento social desses países. Para isso, são adotadas medidas como a redução ou eliminação de taxas alfandegárias, além de outras providências. O primeiro bloco econômico do mundo surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, que é o Benelux, que a gente vai observar aqui, ó, que são 3 países, né? Aqui, Netherlands, que na realidade é a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Então, ela pegou aqui as iniciais dos 3 países e formou o Benelux. Posteriormente, nós temos aí a inspiração dele, surgiu a União Europeia, né? E a Cooperação Econômica do Pacífico, a PEC, que são alguns exemplos do que surgiu depois do Benelux. Vamos lá estudar os blocos econômicos da América. O primeiro a ser estudado será o Mercosul. O Mercosul, eles são países que fundaram, no caso aí, só um instante. Bom, retomando aqui, né? Os blocos econômicos da América, o primeiro deles, o Mercosul, que a gente vai estar estudando, que surgiu em 1980, com o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em 1991 foi oficializado o Mercosul. Nós temos aqui os países membros efetivos do Mercosul, que é a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela também, só que ela teve uma suspensão. E aí, no caso, aí nós temos esses países que são efetivos, são países que fundaram o Mercosul ou que ingressaram após a criação do bloco. Nós temos os países membros associados do Mercosul, que é a Bolívia, o Chile, o Peru, a Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Esses países membros associados, eles são países que assinaram tratados de livre comércio com o Mercosul, mas eles não têm as mesmas vantagens que os países oficiais, certo? Os efetivos. Nós temos os membros observadores do Mercosul, que é o México e a Nova Zelândia. Esses países observadores, eles podem assistir às reuniões, mas eles não podem opinar. Aqui nós temos as características do Mercosul. Inicialmente, o Mercosul ele funcionou como uma zona de livre comércio, né, que tinha a finalidade aí de eliminar as taxas alfandegárias entre os países membros. Posteriormente, a partir de 1995, ele se transformou em uma união aduaneira, que adotava assim, uma tarifa única comum, né, para eles todos, uma tarifa externa para todos eles, todos os membros. E apesar dessa evolução, o Mercosul ele não atingiu seu principal objetivo, que é se tornar um mercado comum, que é o livre, né, uma zona de livre comércio. E nós temos outras características, né? A livre circulação de pessoas e serviços, que significa que vários profissionais de várias áreas, como médicos, professores, jornalistas, entre outros, eles podem exercer suas funções em qualquer um desses países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com diploma validado, além de ter entrada permitida apenas com documento de identificação do país de origem. Então, ele tem aí a livre circulação de serviços e de pessoas. E uma outra característica do Mercosul atualmente é que as negociações entre os países, que em 1991 elas giravam em torno de 4,5 bilhões, né, de dólares, em 2018, recentemente, esse número ele subiu 10 vezes. No caso aqui hoje, ele é 44 bilhões de dólares. Continuando aqui com os blocos econômicos da América, né, do continente americano, nós temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e ele é um acordo econômico
comercial formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Aí nós temos aqui também a Aliança do Pacífico, que é formado por Peru, México, Colômbia e Chile, que foi fundada em 2011. É uma área de integração comercial que pretende avançar até a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. Nós temos aqui o CAM, a Comunidade Andina de Nações, com sede em Lima, no Peru. É uma organização fundada em 1969. Os países que fazem parte da Comunidade Andina das Nações são Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Aí nós temos o ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, fundado em 1980. É o maior bloco quanto ao número de países que reúne. São 13, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Nós temos aqui a ALBA, que é a Aliança Boliviana para os Povos da Nossa América, Tratado de Comércio dos Povos. É uma ajuda mútua entre os países situados na América Latina e Caribe. Fundada em 2004, tem o objetivo de integração econômica e visa também a redução das desigualdades sociais dentro dos países membros. E nós temos aqui a Comunidade Mercado Comum do Caribe, que atualmente é chamado de CARICOM, né, Comunidade do Caribe. É um bloco de cooperação econômica e política. Seus países membros são Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, entre outros. O CARICOM é composto por países ex-colônias europeias que, após terem adquirido a independência, viram que necessitavam se unir para se desenvolver. E aqui nós temos outras organizações internacionais regionais. Nós temos a OEA, Organização dos Estados Americanos, fundada em 1948, reúne 35 países da América. Entre os objetivos da OEA, nós temos a defesa da democracia, dos direitos humanos e da segurança da América, e o desenvolvimento econômico e social dos países americanos. Nós temos UNISAL, União das Nações Sul-Americanas, fundada em 2008, reúne os 12 países da América do Sul. Seus objetivos são integração política, econômica, social e infraestrutura. E nós temos aqui a OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que no caso aqui é fundado em 1949 e sua sede se localiza em Madrid, na Espanha. É uma organização internacional que reúne vários países ibero-americanos, colonizados pelos países da Península Ibérica, além da Espanha. Seu objetivo principal é contribuir para o desenvolvimento da educação, da cultura e da ciência de seus países membros. É isso aí, pessoas. Nós hoje falamos um pouquinho das organizações internacionais regionais, vimos um pouquinho de cada bloco. Espero ter ajudado. Façam atividade e qualquer dúvida entre em contato com a gente. Bons estudos!